Mesa da palavra para o 12º domingo do tempo comum. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Um jornalista guatemalteco, devido às denúncias que fez das violências cometidas contra os mais fracos, foi ameaçado de morte. Escreveu então uma carta dizendo o seguinte: dizem que estou ameaçado de morte. Talvez aconteça o que acontecer, estou tranquilo, porque se me matarem, não me tirarão a vida. Eu a levarei comigo, dependurada no ombro, como um bornal de pastor. Dizem que daquele a quem se mata é possível tirar tudo previamente, como se faz hoje em dia: os dedos da mão, a língua, a cabeça. Seu corpo pode ser queimado com cigarros, ele pode ser serrado, partido, despedaçado, esquartejado. Tudo pode ser feito com ele. E aqueles que lerem essas línguas talvez se comovam profundamente e com toda razão. Eu não posso dizer que me comovo, porque desde menino alguém soprou em meus ouvidos uma verdade incontestável e que é, ao mesmo tempo, um grande convite. Um convite à eternidade. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tirar a vida. A vida, a verdadeira vida, fortaleceu-se em mim quando, através de Pierre Teilhard de Chardin, aprendi a ler o Evangelho. O processo de ressurreição começa com a primeira ruga que sulca nosso rosto, com a primeira mancha de velhice que aparece em nossas mãos, com os primeiros fios de cabelos brancos que surpreendemos em nossa cabeça um dia qualquer, com o primeiro suspiro de nostalgia por um mundo que se desata e se afasta de repente diante dos nossos olhos. De que devemos ter medo hoje em dia? Jesus, por 3 vezes, segundo o evangelista São Mateus, vem nos dizer para não ter medo. Esses da chamada pós-modernidade são tempos de grandes medos. Vivemos uma grande cultura do medo, e esta tem levado a uma busca pela proteção individual, bem mais além ainda do que aquela a ser propiciada pelo Estado. A vida nos condomínios fechados, o crescimento das empresas de segurança privada, a desconfiança em relação às pessoas, sejam essas desconhecidas e até mesmo as de casa. O medo do diferente. Tudo isso demonstra o nosso tremendo medo atual. Diante dos medos, não se costuma agir de uma maneira única. Em frente a ele, podem haver 3 maneiras bem distintas de reação. A primeira, com certeza, totalmente positiva, eis que nos leva à precaução, à tomada de cuidados, a não sermos temerários, a planejarmos melhor as ações. Mas há 2 outras atitudes que tomamos diante do medo que são terríveis. A primeira é a paralisia, o medo que gera a não ação. O medo que nos faz ficar prisioneiros de nós mesmos, criando em torno ao corpo uma capa protetora, tal qual o caracol que se fecha em sua casinha portátil. O medo que nos faz justificar a omissão pelo cuidado que é preciso tomar para não ferir susceptibilidades, para não gerar incômodos. Esta paralisia acontece por um pequeno tempo. Logo em seguida, ela faz com que se busque uma rota de escape.
O medo também pode provocar ataque. É por medo que um gato acuado salta sobre o pescoço de quem o encurrala. Reparem que tanto o medo que causa a paralisia e a consequente fuga, quanto aquele que gera o ataque, possuem o mesmo motor, e a este se pode dar o nome de covardia. Jesus nos fala de 3 medos bem específicos em cada uma das vezes nesse evangelho a nos impelir para a coragem da fé. O primeiro medo é o medo da verdade. Nada permanecerá escondido. Todas as verdades se tornarão claras e evidentes. Este medo da verdade o tem, por exemplo, os corruptos e aqueles que possuem vida dupla. Diante de tantas denúncias de corrupção, assustados, podemos ter a impressão de que as coisas hoje em dia estão piores, mas cabe diante delas se perguntar se não é porque, devido à internet e à imprensa, se consegue viver hoje em uma maior transparência. Não como aquela necessária, mas maior do que no passado. O segundo medo do qual nos fala Jesus é o medo da nossa história de hoje. Ele nos diz que não tenhamos medo daqueles que matam o corpo, que pisam e arrasam com a casca. Eles não podem atingir o mais profundo de nós mesmos. Dizia o Pequeno Príncipe que o essencial é invisível para os olhos. Falando de outro modo, poderíamos nos fazer a seguinte questão: se temos fé em Deus e professamos que Ele é todo-poderoso, por que é que preciso ter medo? O último medo do qual vem nos falar Jesus é o medo daquele que o nega diante do Pai. Nosso Senhor está a nos dizer que se o testemunharmos diante das pessoas, da quais não devemos ter medo, Ele também irá nos testemunhar um dia. Dará a sua carta de recomendação, poderíamos dizer, diante do Pai bondoso. Não podemos nos esquecer de que Mateus escreveu seu texto para comunidades judaicas que viviam grandes medos, inclusive os da perseguição física que levava ao martírio. Hoje em dia, aqui no nosso país, não temos mais necessidade desse tipo de medo. Mas até que ponto, por não sermos atacados na nossa fé e seguimento de Jesus, nos tornamos quietos e acomodados? O cristão é um eterno insatisfeito aqui na terra, eis que aqui é o nosso lar. Acho que, para terminar, vale lhes contar uma segunda história também real. Lá pelo século IV, nos tempos em que reinava em Roma o imperador Constâncio, filho daquele Constantino que tornou o cristianismo aceito, a igreja experimentava uma grande expansão e aumento da credibilidade. Visto de mais distante, aquele parecia ser um momento de graça. Afinal, a igreja tomava parte no poder e os cristãos de perseguidos passaram a ser admirados. Santo Hilário de Poitiers, um homem santo que vivia nessa época, profeticamente via oculta sob este cenário bom a tentação e a denunciou numa oração que dizia, dentre outras coisas, o seguinte: ó Deus Todo-Poderoso, que bom teria sido se me houvesse concedido viver nos tempos de Nero e de Décio. Pela misericórdia do Senhor, eu não teria tido medo dos tormentos. Haveria até de ter me considerado feliz. Feliz em combater seus inimigos declarados e sofrer pela fé. Mas agora temos que lutar contra um inimigo oculto, insidioso, que nos acaricia o ventre, mas nos leva ao fogo do inferno. Vejamos que Hilário vem nos trazer um medo bom,
o medo da mesmice, o medo de considerar que tudo está bem, eis que a fé não está sendo combatida pela força. Em nossos tempos também precisamos ter esse tipo de medo. É preciso recear a nos acomodarmos e assim fechar os olhos e não perceber o diabo se introduzindo nas coisas que parecem ser boas. Inácio Loyola, um santo que veio ao mundo cerca de 1000 anos depois de Hilário, irá nos ensinar que o capeta costuma se disfarçar em anjo de luz para nos confundir. Quem sabe possa ajudar na nossa reflexão. De que preciso ter medo? Como costumo reagir diante dele? Sofro de paralisia, fujo, ataco? Professo Jesus pela vida ou tenho uma fé intimista e que só se mostra nos templos?